Vou mostrar isso, né? Pois é, né? Estamos aqui mais uma vez com o programa Sabadão Animado. Hoje, dia 5 de 4 de 2014, estamos aqui com o advogado Dr. Elias Gil mais uma vez. E eu quero desejar logo a ele um bom dia. Dr. Elias, bom dia. Bom dia, Jair. Tudo bom, amigo? Como foi sua semana, Dr. Elias? Foi excelente. Graças a Deus, essa semana foi excelente. Bom, gente, a gente está aqui com o quadro Conheça Seus Direitos, aqui através da Rádio Pernambuco FM. Estamos com o advogado Dr. Elias Gil, um dos melhores advogados que temos no estado de Pernambuco. Ele que atua em causas cíveis, trabalhista, administrativa, incluindo contratos e licitações. E nesse momento vamos fazer aqui o quadro Conheça Seus Direitos. E após o quadro Conheça Seus Direitos, tem a participação hoje da neuropsicóloga doutora Geisa Cléa e também do Momento de Fé com o padre João Carlos. Vamos para a primeira pergunta aqui do Tiago da Encruzilhada. Sou motoqueiro e a caminho do trabalho sofri um acidente provocado por um motorista irresponsável. Tive um dos dedos decepado e o outro ficou pendurado pela pele. A equipe do SAMU que me socorreu colocou o dedo dentro de um saco plástico com gelo. Quando chegamos ao Hospital da Restauração, informaram que daria para aproveitá-lo, desde que ele ficasse no gelo. Fiquei das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde, sofrendo de dores, deitado no chão do corredor do hospital, com o dedo do meu lado, do mesmo jeito que o SAMU havia deixado. O gelo derreteu e o dedo ficou dentro da água por todo esse tempo. Por volta das 4h30 da tarde, fui atendido para ser operado, porém, não foi possível recuperarem o meu dedo, pois ele ficou podre. Na minha profissão, necessito dos dedos para segurar o guidão da moto. Não tenho plano de saúde e nem condições de pagar uma prótese, bem como as despesas com uma cirurgia reparadora. Aí a pergunta do Tiago, que muito comovente, ele diz o seguinte: além de acionar o motorista pelo acidente, poderei também acionar o hospital por erro de procedimento? A primeira pergunta. A segunda: o seguro DPVAT tem obrigação de antecipar o pagamento das despesas ou só a título de reembolso? Doutor Elias, é muito comovente e é muito doloroso para um rapaz que, infelizmente, vai ficar praticamente sem condições de trabalhar. Neste caso, o que o senhor diz? Realmente, Gelton, ele é um motoqueiro que trabalha com a moto, com os pés e mais ainda com as mãos, pois precisa para guiar a sua moto, tá certo? Então são duas situações. Na realidade, o seguro de PVAT não tem obrigação de antecipar os custos que ele vai gastar, tá certo? Com os medicamentos ou o tratamento em si, tá certo? A obrigação do DPVAT é reembolsar o que ele realmente gastou, que ele realmente for gastar nesse período de recuperação do seu problema, tá certo? Agora, com relação ao hospital, o que me parece aí é que a perda do dedo maior foi o tempo que o hospital passou para atender, o tempo que o médico lá no hospital passou para atender. Ou seja, o rapaz chegou lá no hospital às 8h30 e só foi atendido para fazer a cirurgia às 16 horas, a mais de 6 horas, quer dizer, ficou das 8h30, ficou quase 8 horas, tá certo? Lá esperando com o dedo dentro da água, no gelo, entendeu? E consequentemente esse dedo deve ter necrosado e perdeu o dedo, quer dizer, não se trata bem de um erro médico, mas
da demora em que o hospital, em que os médicos do hospital levaram para atender esse paciente que estava lá sofrendo de dor. Então, ele pode também acionar o hospital nesse sentido, ou seja, pela demora no atendimento, ok? E sobre o seguro DPVAT, o que o senhor diz? Eu já acabei de falar, o seguro DPVAT não tem obrigação de antecipar valores para a compra de medicamento ou até mesmo da prótese, tá certo? A obrigação do seguro DPVAT é de reembolsar o que ele efetivamente gastou, tá certo? Agora, quanto a essa parte da prótese, os seguros, as seguradoras, até mesmo os planos de saúde têm restrição a isso, ou seja, geralmente não cobre prótese. Aí tem que ser analisado bem direitinho para ver se realmente dá para cobrir essa prótese do dedo. Se não der, administrativamente, com certeza eles vão negar, entendeu? Agora a gente pode analisar direitinho para ver se juridicamente a gente possa acionar a seguradora ou o próprio motorista, entendeu? E pagar o motorista com certeza. O motorista irresponsável, como ele diz, entendeu? Deveria estar alcoolizado, tá certo? Tem com certeza, ele tem a obrigação sim de indenizar o rapaz, ok? Bom, tá aí, doutor Elias, reforçando a resposta da pergunta aí do Tiago da Encruzilhada. E espero que o Tiago tenha aí saúde, né, e sucesso. Bom, Ailton Alto José do Pinho, ele diz o seguinte: faça um bico de lavagem de carros por semana de um determinado órgão, no total de R$ 280 por mês. Quando fui receber o dinheiro, exigiram um recibo e descontaram quase R$ 40 de imposto. Doutor Elias, ele pergunta: isto está correto? Pois não, seu Ailton. Realmente está correto a cobrança do imposto, tá certo? O imposto realmente é devido. Que imposto? O imposto sobre serviço. O senhor informou que fez o serviço, tá certo? Fez um serviço e ao receber a empresa, o órgão, entendeu? Lhe fez reter o imposto sobre o serviço. Agora, a quantidade que o senhor fala em próximo R$ 40 é que me parece que não está correta, porque na verdade só poderia incidir nesse valor de R$ 280 que o senhor recebeu o percentual de 5%. E 5% de R$ 280 daria em torno de R$ 14 e não 40. Se lhe cobraram 40, se tiraram 40 para reter, a título do imposto, tiraram incorretamente, tiraram mais do que o devido, ok? Bom, vamos aqui para a terceira pergunta da Márcia. Faz 8 anos que trabalho numa empresa e em 2010, por conta de um acidente, fiquei pelo benefício. Até hoje, não depositaram o meu FGTS referente a esse período. Fui reabilitada, mas não me sinto em condições de trabalhar. Meu empregador diz que não está satisfeito comigo, mas que não vai gastar dinheiro me demitindo. E se eu quiser, peça admissão. Eu não consigo trabalhar o mês inteiro, por sentir muitas dores no braço. Aí a Márcia pergunta: mesmo afastado, mesmo estando afastado, posso colocar a empresa na justiça por não terem depositado o FGTS nesse período, como também por danos morais, por ter ficado doente do braço por conta do trabalho? O que o senhor diz, doutor Elias? Pois não, dona Márcia, se realmente ficar constatado que a senhora adoeceu por uma doença profissional no seu trabalho, com certeza a senhora tem direito a indenização por perda de danos, tá certo? A senhora ficou com problema, restou um problema do seu trabalho, por exemplo, um uso contínuo, um batimento contínuo, entendeu? Determinada situação, e a senhora veio adoecer, ou seja, uma doença profissional. A senhora tem direito sim de acionar a empresa e correr atrás desse direito, tá certo? E quanto a possibilidade da senhora
acionar a empresa pelo seu FGTS, mesmo a senhora estando trabalhando, a senhora pode sim acionar. Agora, não é recomendável, tá certo? Porque com certeza a empresa vai lhe demitir. A senhora entrando na justiça, trabalhando, a empresa vai lhe demitir de imediato, ok? Até porque também há uma certa discussão quanto ao direito do FGTS ainda trabalhando. Se a senhora tem o direito de exigir, porque há uma discussão jurisprudencial no sentido de que a obrigação da empresa de provar a integralidade do depósito só após a sua demissão, tá certo? Enquanto a senhora está trabalhando, a empresa pode, entendeu? Depositar o seu FGTS, tá certo? Até no dia da sua demissão. Agora, após a demissão, ela tem sim a obrigação de depositar, e a senhora o direito de requerer caso não esteja totalmente depositado mês a mês, inclusive os 40% se a senhora for demitida, tá certo? De todo o período que a senhora trabalhou na empresa, ou trabalha, ok? Bom, estamos com o advogado Dr. Elias Gil, e daqui a pouco eu passo os endereços, aí o e-mail, o telefone e o endereço do escritório do advogado Dr. Elias. Vamos aqui para a quarta pergunta do Correia, ele não se identificou de onde era. Tenho uma dívida do ano de 2007, de imposto de renda, que foi ajuizada em 2011 e está em 12 mil reais. Fiz um parcelamento, fiquei desempregada e não tenho como pagar o parcelamento. A pergunta é o seguinte: tem algum meio dela ser cancelada ou até mesmo congelada até eu arranjar outro emprego? Não tenho nenhum bem no meu nome. E aí, doutor Elias, fica difícil. Pois não, querido ouvinte. Realmente é difícil, porque o governo, principalmente a União, principalmente o leão do imposto de renda, não perde um centavo para o contribuinte, tá certo? E se a senhora fez o parcelamento, a senhora parcelou a dívida, essa dívida, independentemente de ter sido parcelada ou não, ela não poderia ser cancelada, tá certo? Jamais seria cancelada, pois o governo, repito, o leão do imposto de renda não perde nada para ninguém, tá certo? E não pode sequer deixar de cobrar, porque realmente uma vez a dívida existindo, tem que cobrar, tá certo? Cobrar no valor exato e também não tem meio como cancelar de forma alguma, ok? Certo. Bom, então a gente vai aqui para a quinta pergunta, mas antes da quinta pergunta, eu quero perguntar ao Dr. Elias o seguinte: ontem teve a nova posse do novo governador, vice-governador João Lira. Doutor Elias, como é que o senhor vê este novo governo daqui para frente com o ex-governador que assumiu ontem e hoje já é governador do estado de Pernambuco? Quais as expectativas do senhor? Como é que o senhor vê este novo governo? Olha, são das melhores possíveis, entendeu? Até porque o governador que hoje está aí é uma pessoa do grupo de Eduardo Campos, que deixou o governo ontem, entendeu? Para ser candidato a presidente da República, tá certo? Então é uma pessoa da amizade e da integral confiança do ex-governador, tá certo? E com certeza eu acho que ele vai prosseguir com o trabalho que Eduardo vinha fazendo, tá certo? E não vai trazer muitas novidades, não. Vai apenas dar continuidade, tá certo? Até porque o trabalho do ex-governador foi um trabalho excelente, um trabalho aprovado pela sociedade pernambucana e pelo brasileiro. Eu acho que não vai ter muita diferença, não, até porque, como disse, João Lira sempre trabalhou na equipe de Eduardo, mesmo inclusive como vice, que ele sempre foi um vice atuante, tá certo? Inclusive no primeiro governo ele foi o secretário de saúde,
além de vice, era secretário de saúde de Eduardo. Então ele tá consciente de todos os problemas e de toda a benesse do governo. Então ele tem panos para manga para fazer um bom governo, para terminar o mandato em 31 de dezembro dentro da sua performance, tá certo? Até porque ele já, como eu já disse, ele já vinha atuando, ele tem conhecimento, ele sabe o padrão do governador. Eu acho que ele vai manter com certeza e vai dar continuidade. Bom, então foi aí a resposta, né, da pergunta que eu fiz ao advogado Dr. Elias em relação ao novo governo aqui do nosso estado de Pernambuco. Então tá de parabéns, né, Dr. Elias? Com certeza, parabéns ao estado de Pernambuco e parabéns também ao ex-governador, entendeu? E eu quero aproveitar o ensejo e desejar milhões de sorte, milhões de felicidade, tá certo? E que dê tudo certo na sua campanha para presidente da República e que ele realmente venha ser bem sucedido e venha angariar mais esse cargo que ele ora postura, que ele ora tenta adquirir, que é a presidência da República a partir de 1º de janeiro de 2015. Bom, vamos aqui para a última pergunta aqui das perguntas que foram feitas durante a semana para o advogado Dr. Elias Gil. João de São Martins diz o seguinte: em maio vai fazer 3 anos que moro numa casa alugada sem contrato. Durante os 2 primeiros anos, o aumento foi de R$20 por ano. Atualmente estou pagando R$300 e o proprietário quer aumentar para R$370, acima mesmo, né? Enfim, a pergunta: é legal ele aumentar o aluguel em mais de 23%, doutor Elias? Agora, se a casa for da pessoa, pode aumentar, como muita gente aumenta, porque diz, não, a casa é minha, eu aumento o quanto eu quiser. O que é que o senhor diz sobre isso? Pois é, seu João, não é bem assim como falam, porque a casa é da pessoa, a pessoa aumenta como quer, não é bem assim. Agora para não ser assim, seria bom ter um contrato, é correto, é legal ter um contrato assinado pelas partes, pois no contrato as partes, o locador, o dono da casa e o locatário, o senhor, coloca as regras no papel, ou seja, inclusive a data e o índice do reajuste. E esse índice de reajuste hoje, que é o do período anterior, os 12 meses anteriores, geralmente se calcula em cima do IGPM ou o IPCA dos 12 meses anteriores, que hoje daria em torno, no máximo, em 6,5% a 7%. Então, em cima de R$300, botar 7%, daria em torno de R$21. Seria o legal do reajuste do senhor. Então, no máximo, R$21. Agora, isso era para estar no contrato, no papel. Porque aí, com certeza, estando no papel, ninguém pode fugir da lei. Nem mesmo o proprietário do imóvel.